Começa agora mais um Santo Flow Masterclass. É o seu podcast de formação aqui no YouTube, do nosso canal Santo Flow. É uma oportunidade que você tem de assistir, de rever, de estudar, de anotar, de aprender uma teologia, filosofia, realmente assuntos sobre a nossa fé de uma forma muito especial, sempre com o nosso querido professor Rafael Brito. Que bate-papo especial que está sendo o nosso Santo Flow Masterclass. Não só o nome é chique, mas o conteúdo é sempre muito, muito, muito especial para quem está acompanhando toda essa série. Eu estou percebendo que o pessoal está gostando, né? Está gostando, está se envolvendo. E a gente sempre aqui trazendo para você esses assuntos. Muito bom. Às vezes a gente sai de casa, vai para uma igreja ou em casa, começa um momento de oração. O que significa adorar a Deus? Qual seria? É sobre isso que a gente vai conversar. Eu peço a você que mergulhe nesse podcast, nessa nossa formação de hoje, que de uma forma bem leve a gente vai trazer uma profundidade de fé muito especial. Você pode enviar para as outras pessoas essa nossa live, mandar para todo mundo, e vai ser realmente de grande proveito aquilo que a gente conversar. Isso. Pai convida adoradores. Quem seriam ou o que seria para ser aquele verdadeiro adorador em espírito e em verdade? O Pai procura. O Pai procura adoradores. Adoração, muito mais do que... As pessoas confundem adoração com louvor. Sim. O louvor, ele é uma oferta, já diz o salmista, um sacrifício de agradecimento. Ou o louvor também, ele é um reconhecimento diante até mesmo das dificuldades da vida, em que você tenha coragem, apesar de tudo estar caindo aos pedaços, você fazer como Abacuque diz: não vai florescer a videira, não vai ter animais nos campos, não vai dar fruto. A gente não vai ter vinho para celebrar esse ano, porque foi destruído tudo. Eu amo Abacuque por isso. Mas ele diz: todavia eu me gloriarei e me alegrarei no Senhor, porque tu, Senhor, é a minha força. E aí que está o segredo da adoração, do louvor. Você ter a capacidade, que é graça, é a graça santificante que nos dá essa possibilidade, não é por nós mesmos, de poder entender que apesar das ruínas, apesar de tudo que foi acabado, tudo que foi destruído, eu ainda posso ter esperança de dias melhores. E poder agradecer a Deus que apesar que tudo está caindo aos pedaços, eu estou de pé. Isso foi algo que Israel aprendeu ao longo da sua história, desde a sua saída do Egito. Na verdade, desde quando Abraão disse sim ao Senhor e saiu de sua casa. Todos aqueles que se aventuram em seguir ao Senhor passarão pelo vale. Só que, qual que é a nossa meta? A nossa meta é o cume da montanha. Nós estamos aqui nesse vale de lágrimas, chorando, sabendo que durante a noite, que é o vale que nós passamos como Jacó, que lutou com o anjo durante a noite, de manhã nós iremos nos alegrar. Então o louvor é isso, o louvor é esse reconhecimento auxiliado pela virtude da fé, que nos auxilia, que nos dá a força, apesar, junto com a virtude da fortaleza, que são uma das virtudes cardeais, de perseverar e permanecer no propósito. Isso é louvor. Adoração é diferente. Adoração é algo mais profundo. Adoração é relacionamento. As pessoas acham muitas vezes, e nós temos essa tendência, de pensar que a adoração é simplesmente estar na presença do Senhor. É também, mas adoração é relacionamento. A minha formação teológica é na teologia grego-bizantina, na teologia oriental, e o meu autor, um santo ortodoxo chamado Nicola Cabasilas, ele foi um grande homem, e ele já quando criança, ele foi criado pelo seu tio Nilo Cabasilas, que era metropolita de Tessalônica, na Grécia, e o seu tio era monge no Monte Athos, um monte muito famoso na Grécia, onde esses monges, eles, à luz daquilo que o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar, eles organizaram, desenvolveram um método chamado exicasmo. O exicasmo, ou eziquia, do grego que significa silenciar-se,
era nada mais do que o coração que busca sintonizar-se às batidas do coração de Jesus. Nossa, o dia todo rezando. O dia todo rezando não é rezar, sim, mas é viver a oração. Viver. Nós, muitas vezes, temos a tentação de achar que adorar, que adoração e relacionamento com Deus é pegar um livro, ou pegar uma ladainha, ou pegar já alguém que escreveu aquilo e rezar. É isso também. É o ritualismo que nós falávamos antes, que é a nossa tentação. Mas um fato que Deus quer... Que não é ruim também. Que não é ruim. Isso é importante. O ritualismo é ruim. Sim. A vida no rito, ela é saudável. Sim. O ritualismo por si mesmo ele não é nada. Sim. Mas o rito, viver a liturgia, isso é algo sobrenatural. Que é o que, na verdade, a liturgia? Um relacionamento com Deus. Deus é Trindade e Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Só que a Trindade, na sua realidade, seja imanente e seja transcendente, Deus em si mesmo, como vai ensinar para nós a própria teologia do mistério de Deus, Deus, na sua imanência enquanto Deus, ele é Deus uno e trino. Sim. As hipóstases trinitárias, ou então as pessoas divinas, chamadas assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, porém tem algo em comum entre eles, que é a divindade, a natureza divina. Mas o Pai é Pai, o Filho é Filho e o Espírito é Espírito. Eles operam no mundo e operam também no campo da graça distintamente, mas sempre Deus operando. Ao mesmo tempo, essa realidade de um Deus que é distinto em si, a unidade está no fato que a natureza deles é una e é divina. Já aqui, o homem é criado, então, para o relacionamento. Deus é amor. E o amor é relacionamento. O amor ele não é estático, ele é movimento. Movimento para fora de si. Sim. Aquilo que, por exemplo, um grande teólogo do século passado, chamado Sergei Bulgakov, pelo fato que eu também estou estudando, ele é o meu autor do doutorado, ele vai explicar para nós que Deus é uma constante kenosis, um esvaziamento. Porque o amor nada mais é. Nós somos casados, sim, nós sabemos muito bem, para nós estarmos aqui, tem alguém dando a vida no, sim, nosso lugar, entre aspas, para que a vida aconteça. A nossa esposa vive uma kenosis constante para que os filhos venham. Sim. Então veja, para que eu estou falando tudo isso? Para explicar o que é adoração. A adoração, ela nada mais é do que um relacionamento com o bem maior. Eu gosto muito de um autor, ele não é católico, ele é judeu, Martin Buber. E Martin Buber, ele tem ele é um dos autores, aí vamos falar mais ou menos da época da Segunda Guerra Mundial, que vendo toda a atrocidade do nazismo, vendo todas as perseguições que os hebreus sofreram, né, juntamente com Emanuel Levinas e também Rosenzweig, né, eles vão ver essa realidade da antropologia do homem, isto é, o relacionamento do homem em si mesmo. O homem, ele foi criado. Veja, e não são autores cristãos, são judeus. Mas eles entendem que o homem foi criado para ser e para se tornar um dom para o outro. Então, por exemplo, quando Deus, você tem o seu rosto. Essa é a filosofia de Emanuel Levinas, muito interessante. Emanuel Levinas ele vai falar sobre o alter, o outro, é eternamente o outro. Né? Eu tenho que conhecer o Guto. E o rosto do Guto, ele me interpela. Porque, por exemplo, a gente tem aqui a internet. Você vê os quebra-pau que acontecem na internet e as coisas, as pessoas, os valentões, as pessoas aí que são muito boas em escrever textos, brigarem. É aquilo que os nossos pais diziam, vem falar na minha cara. Por quê? Porque quando eu não vejo o rosto do outro, sim, foi o que aconteceu no nazismo, você pode cometer as maiores atrocidades do mundo. Mas quando eu olho nos olhos, quando eu vejo quem você é, quando eu te conheço, eu mudo o meu modo até mesmo de te tratar. Então, o homem ele tem essa natureza aberta, como vai ensinar para nós São Tomás de Aquino, que ele é feito para se relacionar. O homem não foi feito para ficar sozinho. E quando no Gênesis o Senhor diz, não é bom que o homem fique só, por isso vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. O Senhor não está somente, claramente, em primeiro lugar, está falando a respeito aí já a semente do sacramento do matrimônio. E ao mesmo tempo essa realidade do homem que não pode ficar sozinho. Mas a palavra o homem não é bom que o homem fique só, não está ligado simplesmente à realidade da complementariedade entre homem e mulher, mas à realidade ontológica do homem que de fato foi feito para não estar sozinho. Assim como o próprio nosso Deus,
ele em si mesmo, mesmo sendo o único Deus, ele não está sozinho porque ele é uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, né, o homem ele tem necessidade direta De de relacionamento. E quando se fala de Deus, o homem nasce para a adoração. O homem nasce para a adoração. Para a adoração. O que é a adoração? Esse relacionamento com Deus. Essa busca, essa saudade do Éden que é plantada dentro do nosso coração. Isso desde o Gênesis a gente pode fazer, aí se for fazer uma progressão, aí vem de lá até... Então, até a Cristo. Isso. Mas, e antes de... Tá, ok. Mas ali se a gente for pegar assim, dos primórdios humanos, como explicar essa necessidade do homem de ser um adorador? Vamos pegar aí muito tempo atrás mesmo, até os primeiros e tal. Como sinalizar na vida humana, na origem humana, essa necessidade de estar em adoração? É você olhar na história. Em todas as culturas, já no início, você vai ter, por exemplo, no Paleolítico, no Neolítico, o homem está em busca de entender os fenômenos que acontecem nos fenômenos naturais. Certo. Chovia, nascia comida. Não chovia, você morria de fome. Então, peraí, tem algo, tem uma graça natural aí, que aí depois eles não sabiam dar nome, e eles começaram a dar nome, por exemplo, a deuses naturais, a religião natural chamada assim. Que já em si mesmo imperfeita, ela tem uma semente de uma saudade. Sim. Então é como se tivesse um DNA dentro de nós, um código secreto dentro da nossa natureza, que a partir do momento em que Adão sai do paraíso, ele vai sentir essa saudade. E sabe o que é mais louco nisso tudo? É a gente voltar no Éden para poder entender o que é adoração. Quando Deus cria os seres espirituais e os seres visíveis, então a realidade visível e invisível que nós professamos no creio niceno-constantinopolitano, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. A realidade invisível é a realidade dos nossos irmãos do céu, os anjos, que são, de tudo aquilo que é invisível, são os únicos que têm a capacidade do intelecto, da vontade, da liberdade. Certo. Da realidade visível, de todos os seres criados, nós somos aqueles que temos também dentro de nós a centelha divina, como diz Tomás de Aquino. Portanto, essa centelha divina nos faz, sim, estar em comunhão com aquele lugar que um dia alguém deixou, desviando-se da sua vontade, que foi os nossos primeiros pais. Sim. É interessante, por exemplo, quando a narrativa bíblica, não estou fazendo uma exegese, eu estou fazendo uma leitura daquilo que os santos padres, sejam também os grandes teólogos, sejam também o próprio magistério e de alguns papas. Nós podemos pegar aí o Papa Leão XIII, podemos pegar também João 23 e também a visão que se tem também em relação a isso por Bento XVI, quando vai ensinar para nós que ali no Éden existia uma comunhão. Essa comunhão como era? Você vai ver, por exemplo, no texto, que diz que o Senhor, numa certa tarde, talvez como os judeus, eles no Midrash judaico, eles entendem que todo dia de sábado, sim, de descanso, de preceito, o homem se encontrava com Deus. Isso é bonito, por isso que nós temos que guardar os domingos e festas, porque no dia de domingo e festa, no dia que é os dias sagrados, é o dia que você vai encontrar o Senhor. Por quê? Isso remete ao paraíso. Sim. Então você tem, no momento em que Adão está sozinho, Deus o cria, Deus disse, não é bom que o homem fique só, a palavra diz que o Senhor reconduzia os animais, levava os animais para ele, para que ele desse nome. Nós temos uma ideia ocidental de Deus que faz os animais irem sozinhos até Adão. A ideia semítica é que é Deus levando o animal para Adão. Isso é relacionamento. Adão tinha esse relacionamento pessoal, individual, íntimo com Deus. Sim. Então existia, assim, podemos dizer de alguma forma, muito, muito geral, que acontecia um encontro nas tardes. É por isso que quando eles pecam, eles escutam os passos do Senhor no jardim e se escondem. Por quê? Porque o modo como Deus andava, o modo como Deus caminhava, já era diferente dos outros modos como os outros animais. Eram os passos que eles reconheciam. Nesse momento, Deus
faz a exortação que tem que ser feito, pergunta o que aconteceu, eles falam que estão com vergonha, se escondem e tudo mais, todos nós sabemos disso. Presta atenção. Mas Deus não deixa de nos amar. Ele, antes de expulsar Adão, porque na verdade Deus não expulsa Adão, é Adão que sai da presença, o Senhor, a palavra diz que ele teceu vestes, não de folhas, porque Adão e Eva fizeram isso. Deus tece uma veste de animal, que é a prefiguração de Cristo. Sim. O primeiro sacrifício acontece no paraíso. Que quer dizer, Cristo, ele é aquela vestimenta que nós vamos ver na cruz quando tiram a túnica do Senhor. E o Senhor reveste eles com peles de animais. E segundo o próprio Orígenes, o primeiro exegeta nosso, ele vai dizer, era um cordeiro. Então, Adão sai e vai viver diante do Éden, trabalhando, chorando, vivendo tudo mais. Só que sabe quando a gente era criança e a gente ficava bravo com a nossa mãe, a gente falava, vou embora de casa. Pegava uma sacolinha de supermercado, colocava umas cuecas dentro e ia embora. Aí a mãe falava assim, vai embora então, vamos ver que você vai embora mesmo. A mãe com o coração na mão, abriu o portão para você ir embora e ficava te olhando para ver se você ia realmente voltar. Mas o olhar atrás de você para que não acontecesse nada, a gente voltava. O que aconteceu no Éden foi isso. Adão se rebelou, foi embora, mas Deus nunca tirou o olhar do homem. E esse desejo de adoração você vai encontrar nos filhos de Adão, que acontece aí o primeiro fratricídio com Caim e Abel. Sim. Que mata o seu irmão por causa de uma oferta e tudo mais. Mas aqui é adoração. Deus recebe a adoração de Abel e não de Caim, porque ele entregou tudo que tinha, ele se tornou um dom na sua oferta. Então veja, adoração no final das contas é relacionamento. Deus é o dono da prata, ele é o dono do ouro, ele é o dono de todas as coisas, ele criou, ele não precisa de animais. E já os profetas vão dizer isso, o que ele quer e que ele procura é um coração contrito. Então, dentro disso tudo, para essa introdução que eu fiz para você, para ensinar sobre adoração, é o seguinte: adoração é relacionamento. Eu fui criado para me relacionar com aquele que me criou. E aí vem aquela famosa frase: nós somos feitos para a glória de Deus. Não que Deus vai ser glorificado, a gente tem essa ideia de glória, tipo, ele é poderoso, ele me criou. Não, a glória de Deus está no fato de relacionar-se com o vermezinho que somos nós. Agora, o homem feito para a glória de Deus. E aonde fica aqueles que não estão nem aí para isso? Se o homem é feito para a glória de Deus, aonde ficam aqueles que ainda não despertaram para isso? E também aí a gente entra até numa coisa bonita, numa percepção da valorização de uma evangelização bem feita. Exato. Dom Henrique falava muito sobre a saudade. Ele dizia... Um dia eu perguntei para ele em off, assim, eu dizia, olha, Dom Henrique, eu vou pregar para uns jovens, num encontro, eu ia pregar. Me diga aí como é que eu consigo que eles se apaixonem por Nosso Senhor. E ele disse isso. Você precisa despertar neles. Não é o desejo de ir para a igreja, não é nada disso. É despertar neles a saudade que naturalmente eles têm de Deus. Amém. Aí ele dizia assim, o vazio do coração do jovem é a saudade não preenchida. Não é simplesmente porque ele está vazio, tem os traumas, tem tudo, mas o cerne da situação é porque eles têm saudade de Deus, e só ele, só Deus preenche essa saudade que tem no coração do jovem, né? Eu carrego isso muito nas minhas pregações, quando eu vou pregar para as pessoas e tal. Essa saudade, ele falava muito sobre isso. Mas existem aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de experimentar isso. E nem todos evangelizam também nessa linha, não é? Naqueles que vivem assim, meio que distantes.
serão eternamente infelizes? Existe um tipo de adoração, como sei lá, não direta, ou a própria vida, o jeito de viver? Existe isso ou não? Mas como que é essa realidade do homem criado para a glória de Deus? Santo Irineu de Lyon dizia isso, que a glória de Deus é o homem vivente, mas São Máximo Confessor, ele leva a cumprimento aquilo que o Irineu diz. Ele vai dizer assim, Irineu dizia, o homem vivente é a glória de Deus, né? A glória de Deus é o homem vivente. Mas ele diz, Irineu estava certo, só que eu vou acrescentar uma coisa a mais, se ele me permite, tipo, a humildade dos caras, né? Humildade. Tipo assim, a glória de Deus é o homem vivente porque Deus decidiu habitar no homem. Olha, você vê essa realidade dos gregos, né? Tinha um Olimpo, por exemplo, inacessível, ninguém conseguia chegar lá. Você tem, por exemplo, os grandes panteões das grandes nações, por exemplo, o panteão romano. Os deuses estavam lá, os homens aqui, que se danem, e os homens que se virem para poder chegar até mim. A grandeza do Deus cristão, judaico-cristão, é essa beleza que ele tem, de mesmo sendo inalcançável, infinitamente grande e altíssimo, de ter a alegria de sentar com um pecador como você, como eu, para poder sonhar com a gente. Então, não depende de mim, de você. Sim. É ele que busca. Então, quando o Papa João Paulo II, eu acho lindo, ele diz, aprite la porta a Cristo, né? Abram as portas a Cristo e deixe ele entrar, deixe ele encontrar vocês, né? Deixe que Cristo vos encontre. Quando ele fala isso para os jovens, é justamente isso, Cristo está nos buscando. É Maria Madalena na beira do sepulcro, olhando e chorando para dentro, olhando e vendo nada, e dizendo, aonde colocaram o meu Senhor? Enquanto ela procura o Senhor está atrás dela procurando ela. Porque ela é a ovelha perdida e ele é o pastor. Ela é aquela que se esconde na morte, olhando para dentro, e ele é aquele os passos do jardineiro do jardim que vem encontrá-la e chamá-la pelo seu nome. Então, o tempo todo é Deus buscando a gente. O tempo todo é Deus não desistindo de nós. Desde quando Adão deixou o paraíso, o Senhor entendeu de alguma forma, entenda bem o que eu vou dizer, o Senhor nos fez entender com a revelação de que o paraíso não era mais um lugar, não poderia ser um lugar. O paraíso deveria ser um estado de alma, a tal ponto que então ele coloca em Jesus Cristo, claramente, pela obra salvífica do Senhor e pela graça do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai usar lindamente quando ele diz que é a prova que nós somos filhos, de novo, a teologia da filiação, ser filhos no Filho, é que Deus enviou o Espírito Santo aos nossos corações. O que significa isso? Eu me torno aquilo que sou desde toda a eternidade, somente quando Deus habita dentro de mim. Eu só serei pleno, essa saudade dos jovens que Dom Henrique te dizia a você, só será pleno quando eu receber o abraço de dentro para fora. A palavra metanoia não é conversão de voltar atrás. A palavra metanoia significa voltar para dentro. E aqui está o axioma socrático: conhece-te a ti mesmo. E o conhecimento de si mesmo é a verdadeira, é a porta que abre para a verdadeira adoração. Então, portanto, quando o Máximo Confessor fala sobre essa realidade de um Deus que deseja habitar em você e morar na tua vida, é simplesmente dizer o seguinte, cara, Deus ele te ama tanto que ele não vai mais caminhar contigo como ele caminhava com Abraão. Ele não vai mais estar na montanha como ele fazia com Moisés, e nem no templo em Jerusalém, onde era inacessível para todo mundo. Não. O Senhor veio, armou sua tenda entre nós, mas armou sua tenda dentro de nós. Quando, por exemplo, você tem o primeiro tabernáculo que Israel constrói, que o Senhor pede a Moisés de construir, ele é feito de peles, de novo a ideia da pele. Ele é feito de pele de cordeiro. Por quê? Porque a verdadeira casa de Deus é a vida do seu Filho manifestada no mundo. Então o homem ele é a glória de Deus porque Deus se fez homem. Ele não somente habitou o homem, ou ele não somente quis que o homem pudesse adorá-lo em espírito e em verdade, como Jesus vai ensinar para a samaritana, mas vendo que o homem, impossibilitado pelo pecado, não conseguia mais, Deus decidiu viver no homem para fazê-lo, e isso é divinização, que vai ser um outro podcast, te elevar
para estar com Ele. O céu nada mais é do que um eterno abraço. E mergulho nesse oceano de amor e adoração nada mais é do que deixar ser envolvido por um Deus que te ama muito. Eu estando na minha casa, rezando, lendo a palavra, isso é adoração. Eu estar rezando um texto, isso é adoração. É uma ladainha, uma renovação ao coração de Jesus, um momento na minha casa, ou é uma religiosidade e uma prática de oração? Isso também é adoração. Isso é devoção. Tá. Existem quatro níveis de relacionamento com Deus. Tá. Se eu estou ali numa oração pessoal, vai lá, explica aí. Você tem a devoção. A devoção é, vamos pro preceito, vamos na missa de domingo. Tá. Devoção. Tenho que ir porque está na lei da igreja, senão é pecado mortal, tem que me confessar, vou na missa. Vou rezar o terço. Por que tem que rezar o terço? Porque tem uma devoção a Nossa Senhora e estou precisando de umas coisas aí, vou rezar. Ah, devoção ao Anjo da Guarda. Quem lembra do Anjo da Guarda? Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de lembrar do Anjo da Guarda, porque o Anjo da Guarda é silencioso, ele não se manifesta muito. Então, beleza, essas devoções, esses objetos de devoção popular nos ajuda a lembrar dessa realidade espiritual. Mas aí você passa da devoção para a dulia, a veneração. E venerar alguém já é um grau, a veneração já é um grau já de intimidade, de relacionamento, de uma busca. Você deseja honrar aquela pessoa. Então você tem aquela devoção àquele santo, você sempre se recorre àquele santo. A Santa Mãe de Deus, a querida mamãe que é maravilhosa, está com... Beleza, veneração. E você pode ver também esses graus com Deus. Busco a Deus quando preciso, busco a Deus porque é Deus, então tem que lembrar dele de vez em quando, mas não é ainda essencial na minha vida. Aí você tem a amizade, que é o terceiro grau. E a amizade justamente é esse desejo de poder partilhar com o Senhor a tua vida. A amizade nada mais é, se você parar para ver, e aí Tomás de Aquino ensina para nós, junto com Aristóteles, que a amizade é o maior grau do amor. Os esposos que não são amigos, o casamento acaba. Sim. Se a tua esposa não é a tua melhor amiga, se o teu esposo não é teu melhor amigo, você conta para tua amiga, não fala para o seu esposo dessa situação, vai dar problema no seu casamento. Mas se você não tem problema nenhum de contar e de ser quem você é maravilhoso, porque a amizade ela é um grau que passa da servidão ao relacionamento. Por isso que Jesus, no fim da sua vida terrestre, ele vai falar para os discípulos: eu não chamo vocês mais de servos, mas amigo. Por quê? O servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas agora eu quero me revelar a vocês. Eu quero contar para vocês os meus sonhos. Uhum. E aí você passa da amizade para a colaboração com a graça, que é a sinergeia, ou a sinergia, ou a colaboração da graça santificante, que é o quê? Você se coloca à disposição de um Deus que vai sonhar e vai contar para você, olha, isso é muito lindo, sobre os seus sonhos na Terra. Quando eu digo sim a Deus, eu estou sendo um instrumento de uma resposta de Deus na Terra, de uma oração de alguém que pediu ao Senhor. Sim. Então a adoração é isso. A adoração não é ir na missa de domingo, não é simplesmente rezar o terço, ou fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, ou participar de um retiro muito louco da hora, psicodélico, que a gente faz tanta experiência de adoração aí com o Senhor. Não, adoração é um estilo de vida. A adoração é uma escolha. E isso os monges do Monte Athos, eles entenderam. E o exicasmo é maravilhoso porque é o tempo inteiro: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim que eu sou pecador. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim que eu sou pecador. Esse é o exicasmo. Que no coração... Como era o nome do... me fugiu o nome bizantino. Agora. Hã? O terço bizantino? Mas não é, tem outro nome, esqueci. Dom Henrique ficava com um no bolso o dia inteiro. Exato. Que são várias bolinhas, né? Uhum. Não tem fim, você vai... Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus, filho de Davi. É o modo de viver incessantemente. Claro que você não vai ficar o dia inteiro com isso.
mas o exercício de educar a tua vontade, educar o teu inconsciente, educar a tua alma, a tua consciência, de que em tudo que você faz é adoração, em tudo que você faz é relacionamento com Deus, lavar o prato, lavar a louça, cuidar da sua esposa, cuidar do seu filho, trocar a fralda, viver o cotidiano da vida, pegar o busão para trabalhar bem, passar pelas humilhações da vida, e você saber que em tudo dai graças ao Senhor. Você fala que adoração é relacionamento, mas vamos pegar aí talvez o máximo da união quando se fala de relacionamento é entre um noivo, uma noiva, um esposo, uma esposa. Então, como dimensionar uma adoração comparada a um relacionamento do noivo com a noiva, ou o esposo com a esposa? Isso é muito íntimo, é muito especial. Sim. Mas como dimensionar isso em adoração? Mas a adoração é essa realidade esponsal. A própria palavra, existe uma palavra do grego para poder falar sobre, que é usada em alguns textos dos padres também, que é proskineo. E proskineo significa prostrar-se beijando. Faz-se referência àquela mulher que entra na casa de Simão e que se joga aos pés de Jesus e começa a beijar os pés de Jesus e a lavar com seus cabelos. Mas também em relação também àquela mulher que ungiu os pés de Jesus com óleo, né? Maria, também a irmã de Lázaro, fez isso. Beijar, prostrando-se, é o gesto que os amantes faziam, seja na noite de núpcias, ou seja também quando beijavam o rei. Então, os pés sempre foram, no Antigo Oriente, sobretudo na época de Jesus, você vai ver isso, por exemplo, tem um livro muito interessante que chama Cicatriz de Ulisses, que conta sobre a mitologia, né? Quando Ulisses volta das suas viagens, é muito interessante isso. Ele se veste de mendigo, né? Para poder, quem conhece a história, a mitologia de Ulisses, ele fica muitos anos longe da sua esposa, ele vive toda a odisseia e tudo mais, e quando ele volta, a sua esposa está com tantos pretendentes querendo casar com ela. Então, ela enrolando com a esperança da volta do seu esposo, é interessante porque os padres gregos, eles vão fazer analogia a Cristo que volta. Sim. Não é claramente, gente, entenda bem que a igreja não está falando que Jesus é Ulisses, mas usa de novo a enculturação para poder explicar que Cristo volta das suas lutas, das suas labutas da morte, olha que lindo, para poder encontrar sua esposa. E aí a gente sabe a história que a sua esposa, ela fala, olha, quem tem o arco de Ulisses consegue atirar, eu vou casar com eles. Só que tinha um jeito específico que Ulisses, ele conseguia, o arco dele era muito forte, que ele conseguia esticar o arco e acertar o alvo. Então ele chega disfarçado de mendigo alguns dias antes e ele vai ali se colocar como pretendente. E tem uma escrava que vai lavar os seus pés. Quando ela vai lavar os pés de Ulisses, ela percebe, descobre quem ele é, por causa de uma cicatriz que ele tem nos pés, na sua perna. Por que eu estou falando isso? Porque os pés, para o Antigo Oriente, a realidade dos pés está ligada à intimidade. Além também de toda a ideia de serviço e tudo mais. Mas uma das questões aqui é a intimidade. Só lavava os pés de um peregrino ou de alguém quem era muito próximo da família. A esposa, os filhos ou o escravo, porque escravo fazia de tudo. Mas assim, quando lavava os pés, era somente quem tinha muita intimidade. Por que Simão fica escandalizado quando aquela pecadora entra e lava os pés de Jesus com as lágrimas e enxuga com os cabelos? Que ele diz, nossa, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não ia deixar ela tocar nos pés dele, porque essa mulher é pecadora. Por quê? Aí a gente vai entrar numa questão esponsal. Não se usava, gente, roupas íntimas naquele tempo, né? Tinha-se claramente uma espécie de fraldão, mas assim, com tanto calor, normalmente não se usava. Então, lavar os pés era, de alguma forma, enxergar coisas que não era para você enxergar. Sim. Então, por isso que tinha que ser uma pessoa muito íntima. Quando fala que ela está lavando os pés de Jesus, ela está numa intimidade com o Senhor. Claramente que ela não está vendo as partes íntimas do Senhor, não é isso. Mas na cultura, você não pode tocar nos pés de qualquer um. Então, Jesus fala assim, olha, você, quando eu cheguei na sua casa, você não dignou nem um escravo para poder lavar meu pé.
Mas essa mulher, quando entrou aqui, ela não parou de beijar meus pés e enxugar com as suas lágrimas. Por isso eu quero dizer para você o seguinte: onde for pregado o evangelho, vai ser falado do que essa mulher fez, porque ela muito amou. Em um determinado outro momento, uma mulher então unge os pés de Jesus. A tradição joanina fala de Marta, outra tradição fala de uma outra mulher, mas sempre a gente se entende como Marta, que unge os pés de Jesus. Aí Judas fala: nossa, quebrou o vaso, nossa, tá muito caro esse dinheiro, vamos, né, já querendo já o empreendedor. Sim, né? O Senhor fala: cara, pobre sempre vocês vão ter com vocês, mas essa mulher, ela fez algo grande, e ela vai guardar o resto desse perfume para a minha sepultura. Aí eu quero te revelar algo profundo, poderoso. Veja, nosso Senhor, quando morre na cruz, ele precisa ser embalsamado. A igreja, a semente da igreja daquele tempo, Nicodemos, José de Arimateia, as mulheres, dentre elas a mãe de Jesus, essa mulher que ungiu os pés do Senhor, passa perfume, ervas e faz todo o ritual do sepultamento do Senhor. Quando Jesus ressuscita no domingo, ele ressuscita com o perfume daquela pecadora. Isso é poderoso. Sabe o que significa isso? Isso significa, tem um valor simbólico enorme, que nosso Senhor, quando desceu à mansão dos mortos e foi buscar Adão, ele foi com o perfume daquela pecadora. Jesus carrega em suas vestes o teu perfume. Adoração é ter o perfume de Cristo, exalar esse perfume, e ao mesmo tempo é deixar e ser unido a ele a tal ponto, como nós quando namorávamos nossas esposas, que passava aqueles perfumes, ela ia embora com o meu perfume e a gente ia embora com o nosso. Essa é a união. Isso chama-se alma esponsal. O cristão é aquele que é capaz de ser o doce perfume de Cristo na terra. Você olha para aquela pessoa e você fala: o que é o santo? O santo, você fala: nossa, essa pessoa tem um cheiro do céu. Eu me lembro uma vez, nós trabalhamos na Aliança de Misericórdia com as crianças de rua na Praça da Sé. Padre Henrique, uma vez, que esteve aqui com a gente, meu fundador, ele uma vez estava evangelizando lá na Praça da Sé com as crianças, estava conversando, tudo mais, sei o quê. E aí vinha um padre qualquer, que sim, falou: é um padre, tudo mais. Aí a criança falou assim pro padre: mas ele não tem o cheiro de Jesus. Nossa! Uma criança de rua. O padre ficou assustado, o padre Henrique ficou uns 3 dias meio em choque. Tipo, será que eu tenho o cheiro de Jesus? Porque o que é o perfume se não uma lembrança de algo que se foi, mas ficou? Você sabe muito bem que as maiores dores por exemplo, dos viúvos é quando depois que enterra o amante, é abrir a porta do guarda-roupa e sentir o cheiro da roupa. Verdade. Só quem é intimidade. Eu só conheço o cheiro de alguém se eu sou íntimo dele. Que lindo. Nossa. E você? Já mandou esse podcast para outras pessoas? Que profundidade o podcast de hoje, não é? Eu quero lembrar para você que você pode estudar com o professor Rafael Brito, tá certo? Você pode conhecer o que está passando aí na tela, que é o Instituto São Rafael. São vídeos maravilhosos, cursos maravilhosos, você faz a sua inscrição, tem aula ao vivo, mais de 200 horas de curso, vários temas, professores, além do professor Rafael Brito, tem 3 padres preparadíssimos para tudo isso, tudo muito bem produzido, muito bem organizado, uma plataforma que você vai lá com um valor mensal recorrente e tem realmente um conteúdo diferenciado. O Instituto São Rafael, você encontra aí o site, já tem tudo aí, você vai lá no site institutosaorafael.com ou .org? institutosaorafael.com. .com.br. Isso. E aí vai lá e tem a oportunidade de mergulhar num mar de conteúdo maravilhoso. E praticamente todo mês tem coisa nova, não é? Toda semana. Toda semana? Toda semana. Toda semana tem coisa nova. Toda semana tem aula ao vivo às quartas-feiras, 21 horas, sem falar também dos conteúdos que eu produzo e coloco lá dentro junto com os professores. Bom, e a pessoa tiver uma dúvida, tem onde tirar, tem mandar, o suporte, tem tudo, suporte, tem todo o suporte que você precisar. E, como eu explicava aqui em off pro Guto, a realidade do Instituto é uma experiência, não é somente um lugar onde nós vamos estudar. Cada aluno recebe por dia 3 missas que os nossos professores sacerdotes celebram em intenção dos alunos. Muito bom. Porque nós queremos que
nesse instituto aconteça não somente o conhecimento de Deus, mas esse relacionamento que nós estamos falando aqui. Que coisa linda, que coisa boa. Então, vai lá, corre lá, faz a tua inscrição e aproveita aí esta grande oportunidade. Qual uma pessoa não cristã, é possível adorar a Deus? Sim. Sim? Sim. Nós temos aquilo que é chamado de a religião natural. Primeira coisa. Eu já dizia sobre essa, que não é a plenitude. Tá. Mas o homem busca Deus. Né? Em todas as culturas você vai ver que, por mais que seja politeísta, por mais que seja naturalista, em tudo vão procurar o uno. Sim. Aquele que é o pai de todos. Né? Você vai ter, por exemplo, no panteão nórdico, Odin, chamado pai de todos. Aí você vê, por exemplo, São Cirilo e São Metódio, que quando chega e acaba com institui o cristianismo, eles vão dizer, sim, olha, Odin, tem, por exemplo, uma história de Odin, que Odin foi morto. Ele foi pendurado numa árvore, né? E morto, não me lembro agora o deus que o matou. Ele diz, olha, o nosso Deus morreu, pendurado também numa árvore. Isso chama cruz. Tá aí ali evangelizando. Por quê? Porque existe aquilo que o Concílio Vaticano II diz, que existe as sementes do verbo no coração do homem. O homem, como nós dizíamos no início, foi criado para se relacionar com Deus. E deixando então o aprisco, o paraíso, ele ficou com saudade de voltar, mas desorientado como uma ovelha que não sabe voltar sozinho, o pastor desceu para buscar. E levou nos ombros, né? Então, sim, até mesmo um ateu que não acredita. É o que eu ia perguntar. Ele que não acredita, mas se ele vive os valores humanos, né? Nós conhecemos, eu tenho um amigo ateu, um professor de filosofia, eu olho para aquele cara e falo, eu tenho vergonha. Ele vive a vida virtuosa muito mais do que eu, uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa generosa, compassiva, ajuda os pobres, caminha. Então, Deus ele encontra seus meios para poder também salvar. O Deus do Buda, o Alá dos terroristas. Não, dos terroristas, mas também do islamismo. Isso. O do índio, o do hinduísta. É sempre adoração ao mesmo Deus? Não. Não é adoração ao verdadeiro Deus. Mas é uma busca. O homem ele vai encontrar... só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso. Certo. E claramente os nossos irmãos judeus, eles já têm a aliança com Abraão. Então, nós temos que entender essas duas dimensões. As outras religiões, elas carregam em si sementes do verbo nesse sentido da saudade, da busca. Sim. E claramente vão errar e vão passar por tantas situações que não vão levar. Nós temos religiões que não levam à vida, tem religiões que nos levam a outros caminhos. Mas já é esse desejo, já é essa busca, já é esse querer, como dizia Santo Agostinho, já é amor, já é desejo. Então veja, vamos pegar aqui algo muito claro. Eu tenho um amigo, um frei mexicano, faz doutorado comigo na Universidade Pontifícia de Salamanca, em filosofia, e ele me explicava a respeito de como os espanhóis chegaram para evangelizar o México, apesar de todas as atrocidades que eles fizeram, enfim. E a gente tem uma romantização muito grande, por exemplo, em relação aos astecas, aos maias, enfim, né? O europeu chegou aqui e destruiu tudo, mas eles já estavam se destruindo entre eles, né? Aquilo que aconteceu com os povos mesoamericanos era terrível, eles faziam sacrifícios humanos, então era uma coisa louca, sobretudo aqui no Brasil, os índios eram canibais. Nosso primeiro bispo, o bispo Sardinha, foi comido, né, em um ritual antropofágico. Sim. Aqui, né? Então, você tem essa realidade. Mas existia essa ideia de que tinha que se fazer os sacrifícios. Então, capturava... Vamos usar o Brasil. Se capturava um índio,
Aí o índio ficava... As tribos tupis, elas eram o maior povo aqui no Brasil, mas eles tinham muita briga entre eles. Então, assim, eles gostavam de fazer guerra. Gostavam de uma guerra que era um trem doido. Então, numa guerra, pegava e prendia, por exemplo, um índio lá. Levava o índio, fazia todo um ritual, tudo mais. O índio ficava bem tratado. Ele sabia que ele ia ser... Depois, ele ia pro ritual antroposófico. E ele não podia voltar para a tribo dele, porque a tribo não aceitava ele. Então, ele ficava lá. Ele não podia fugir, enfim. E nesse tempo, eles faziam toda essa realidade aí de... Depois acabava que comia o índio, que, enfim... Quando chegam no México, os primeiros evangelizadores, e ali, sobretudo nessa realidade aqui da América Central, Bartolomeu de las Casas, um grande evangelizador, eles vão dizer o seguinte, que ele diz assim, olha, quando chegaram e falaram que não precisava mais de sacrifício porque o Filho de Deus tinha se sacrificado em nosso lugar, eles entenderam. Eles entenderam justamente essa realidade e foi fácil de evangelizar porque todo mundo já estava cansado de poder entregar seus filhos para o sacrifício. E agora esse Deus, existe um Deus maior do que todos os deuses, que não pede sacrifício humano, mas ele mesmo se sacrifica no nosso lugar. Então veja, a busca errada tinha de alguma forma na alma, sem saber, um desejo por uma resposta sobre a vida. Então quando nós falamos em relação aqui, nós temos que usar algo muito, muito técnico. Ecumenismo é com os nossos irmãos cristãos. E diálogo interreligioso, que é importantíssimo, nós temos que dialogar com as religiões, porque as pessoas, pelas suas opções religiosas, nós vivemos uma sociedade laica, né? Porém não é uma sociedade ateia, que não professa a Deus. A nossa sociedade é uma das maiores nações católicas do mundo, mas nós temos que trabalhar e respeitar também as outras pessoas que têm opções diferentes de religião. Sim. Então aí nós voltamos a alguns podcasts que nós fizemos aqui, de tomar muito cuidado, de levantar uma bandeira, sobretudo de ser como filho de Maria, com a cruzada no cavalo branco, vestido com o cavaleiro templário, querendo matar Deus e o mundo, falando que isso é fé. Isso não é fé, isso é cruzada cristã contra os pagãos, contra os muçulmanos, os sarracenos daquele tempo. E nós não vamos chegar a lugar nenhum. Em vez, como que essas pessoas elas vão entender o caminho certo? É o testemunho. É aquilo que tem dentro de nós. Então voltamos para a adoração. A adoração não é algo externo. A adoração é algo interno. Jesus, quando encontra com a samaritana, ele diz a ela: se você crê em mim, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Ela pergunta: mas olha, eu estou confuso, porque eu desde criança aprendi que é no Monte Garizim que adora. O Monte Garizim, Jeroboão I, que era general de Salomão, ele dividiu Israel, então ficou as tribos do sul, Judá e Benjamim, e depois as tribos do norte. E aí ele, para o povo não descer para Jerusalém, ele fez um templo, uma maquete, uma cópia do templo de Jerusalém no Monte Garizim. E ali também adorava-se Baal e Astarte. Baal e Astarte eram deuses, era um casal de deuses que pedia sacrifício, era uma loucura, parecia um lugar aqui do Brasil, que eu não vou falar nome, que tem uma bagunça com um monte de coisa junto. Era o Monte Garizim. Aí ele fala assim, mas vocês judeus falam que é lá. Aí Jesus fala assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Não é nem lá e nem aqui no Monte Garizim. Mas eu quero dizer para você que é em espírito e em verdade. O Pai procura verdadeiros adoradores. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o templo. E eu sou o verdadeiro esposo. Eu sou aquele que te busca. Eu sou aquele pelo qual o servo de Abraão buscou a esposa para Isaac, para Rebeca. Eu sou aquele que busca você nesse poço, nesse momento agora. Então Jesus está dizendo para ela, e depois mais para frente Jesus vai gritar no templo dizendo que aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio de água viva é algo tão poderoso que demonstra essa realidade de uma adoração, de uma fonte dentro de nós. É uma fonte que Jesus fala para a samaritana que jorra para a vida eterna,
Então é como se fosse um rio. Mas aí você fala, cara, que fonte é essa que sai para a vida eterna? Claro, porque a adoração ela sai do tempo, do Cronos, e ela entra na realidade do Kairos, ela entra na realidade daquilo que Tomás de Aquino chama de Evo, na eternidade, na realidade eterna. Porque mesmo morando aqui, eu não sou daqui. É a carta dos primeiros cristãos a Diogneto, né? Eles vivem nesse mundo, eles não se diferenciam de ninguém, mas eles não são daqui, são cidadãos do céu. Portanto, a adoração nada mais é do que você viver o que tem que viver na vida. Nós vamos fazer festa, nós vamos sepultar os mortos, nós iremos chorar, iremos alegrar e vamos viver a vida humana na sua plenitude que Jesus acolheu. Mas em tudo, seja na dor, seja na alegria. É um casamento isso. Sim. Dai graças. Isso é adoração. Muito bom. Acabou, olha aí. Paz, que maravilha, hein? Isso, um podcast como esse, ele alimenta a nossa fé de uma forma espetacular, né? Porque às vezes a gente fica tão raso, né? Tão raso e isso acaba preenchendo e também fortalecendo muito a nossa fé, o nosso dia a dia, né? E esse relacionamento de dentro para fora, né? E tudo isso é coisa linda. Mas esse daqui já foi. Já foi. Passou rápido. Passou. E você que está acompanhando toda a série, todo o nosso Santo Flow Masterclass, que é um momento de escola ou de ensinamento, tá bom? Você também pode escutar depois, tanto no YouTube, pode assistir, mas a gente está em todo canto. A gente está no Deezer, no Spotify, no Apple Music. Então você quer pôr aí no celular, vai fazer uma caminhada, vai para qualquer lugar, quer colocar no carro, no Bluetooth, você pode ficar à vontade que todos os episódios você vai encontrar também em todas as plataformas digitais, na que você escolher para utilizar, a gente está presente para levar para você todo esse conteúdo, tá certo? Professor, mais uma. Chegamos lá. Que maravilha. E a gente quer agradecer ao professor Rafael Brito. Está sendo realmente uma série muito especial e peço a você para indicar para as outras pessoas, a compartilhar e fazer acontecer conosco esse projeto. E até a próxima, né? Até a próxima. Mais alguma coisa que você queria acrescentar ou chegamos lá? Busque o Senhor com todo o teu coração, ame a Deus sobre todas as coisas, porque tendo Deus como exclusividade na nossa vida, isso é adoração no final das contas, sim, a gente vai descobrir que a gente é exclusividade para Deus. Muito bom. É isso aí. Tchau, tchau. Deus abençoe.